Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Meu nome é Theo Borges. Esse é um canal sobre trade esportivo e eu estou aqui hoje para fazer junto com vocês o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 14 de maio, um sábado bastante cheio, com a última rodada da Bundesliga 1. Eu vou mostrar para vocês o que importa, o que não importa, qual é a diferença de saldo de gols. Fiz aqui um esqueminha de saldo de gols para que vocês consigam entender, que a gente consiga entender junto, né? O que vale cada coisa, qual time que já entra praticamente classificado, qual time que já entra praticamente rebaixado, quais jogos você deveria dar importância se você está buscando fazer jogos de times que ainda tem algo a buscar, quais jogos você deveria evitar se você está querendo focar realmente em algo que importa. Enfim, vou tentar falar sobre quase tudo, mas para tentar ser um pouco mais detalhado, né, e detalhista em alguns jogos muito importantes, talvez esse vídeo fique um pouco longo. Então você pode acelerar se você quiser, mas eu vou seguir essa ordem de falar da Bundesliga 1, depois a gente passa aqui na final da FA Cup, entre Chelsea e Liverpool. Vamos falar também sobre Série A italiana, que está com uma penúltima rodada muito importante, e a gente vai seguindo. Tá bom? Conto muito com a ajuda de vocês aqui embaixo nos comentários para me corrigir, para conseguir também me ajudar em alguma informação que eu não tenho. E óbvio, não esquece de participar da promoção da minha parceira aqui, a Betfair, que está oferecendo R$30 todos os dias para pessoas aqui que seguem esse regulamento que está no primeiro comentário fixado. Então você abaixa a tela aí, dá uma olhada no regulamento e você pode concorrer a uma banca de R$30. Foram mais de R$3.000 em bancas já aqui nas edições do Bom Dia Mercado, tá bom? Antes de começar, como eu sei que esse vídeo vai ser muito longo e eu provavelmente vou esquecer no final, se você puder me ajudar, deixa a sua inscrição no canal e o like no vídeo, ajuda demais, é uma forma que você tem de dar um feedback positivo para o trabalho que eu venho fazendo aqui junto com vocês. E obviamente o like no vídeo também ajuda a espalhar esse conteúdo para novas pessoas que estão chegando por aqui, por essa área. Tá bom? Então, muito obrigado, posso contar contigo. Valeu. Vamos começar então a nossa análise. Bom, vamos falar de Bundesliga 1, a primeira divisão da Alemanha. Eu vou abrir aqui para vocês, todos os jogos vão acontecer no mesmo horário. Então é muito provável que você tenha 9 jogos ao mesmo tempo na Alemanha, e aí comece um jogo na Inglaterra, comece um jogo na Itália, e você tenha ali 12, 13 jogos ao mesmo tempo. Então, a primeira dica que eu te dou é: foca no que você vai fazer e foca nas suas metodologias. Não vem para os jogos despreparado, por favor, principalmente num sábado cheio. E o que eu faço aqui com vocês é justamente essa preparação para conseguir chegar e saber o que importa. Por que a equipe, por exemplo, eu que trabalho no mercado de gols às vezes, por que eu preciso ficar atento aos 15 minutos finais de jogo tal? Porque a equipe tem X de saldo de gols e deveria fazer tantos gols para conseguir algum objetivo. Não adianta eu vir para cá perdido, sem saber o que fazer, acreditando no peso da camisa. Ah, mas o jogo está aberto. Eu acho que principalmente nessas últimas rodadas, onde tem um fator de decisão, de tabela, classificação, título, Champions, Europa League, rebaixamento, relegation, você precisa ter uma informação um pouco a mais para conseguir definir as suas, não só as suas entradas, mas as suas convicções em relação ao que pode acontecer, né? Porque a gente trabalha com leitura, mas a gente tem que interpretar também o cenário. Pode ser que uma equipe dê uma murchada no final, pode ser que ela vá para cima. Então, se você souber interpretar um pouquinho mais, vai fazer muita diferença no seu trabalho, principalmente num dia cheio como esse. Uma dica a mais que eu te deixo é: se você estiver trabalhando em grupo, foca nos jogos que você separou, que você tem convicção, que você estudou, que você conhece as equipes. Não escute tanto o que as outras pessoas estão falando, porque, cara, vamos colocar aqui um número de 12. 12 jogos ao mesmo tempo, um monte de time atacando, um monte de gente querendo narrar jogo, não sei onde é que você trabalha, mas às vezes um monte de gente querendo narrar jogo. Então foca no jogo que você faz, no que você está fazendo, e pelo amor de Deus, tá com uma posição aberta de uma stake cheia num jogo, fica com o olho vidrado neste jogo. Não vai querer ser guloso e olhar para um outro jogo, vou me posicionar aqui também, aqui também, aqui também. Quando você vê, você está espalhado no mercado
A não ser que você faça só mercado de gols. Aí você está espalhado no mercado, às vezes no match odds, numa posição que exige um cuidado na leitura e você está dando mole, tá bom? Então faz o simples. É o que eu gosto de falar para vocês. Faz o simples que o simples funciona, tá? A grande maioria das vezes. Vamos lá. Borussia Dortmund e Hertha Berlim fazem a despedida do Haaland do Borussia Dortmund. O Haaland vai ser jogador do Manchester City na temporada que vem, 2022-2023. Para o Dortmund, esse jogo vale apenas para a despedida do Haaland, né? Então, por si só, a gente já imagina um jogo festivo, um jogo lotado. Eu estava até dando uma olhada nos ingressos para esse jogo, praticamente esgotado, né? Um jogo onde a torcida veio para ver o time encerrando a temporada em segundo lugar. É uma posição que a torcida queria? Bom, não. Acho que poderia terminar como na temporada passada, pelo menos com um título da DFB Pokal, mas não vai acontecer. Mas é uma despedida para o Haaland, é um momento festivo. Para o Hertha Berlim é um jogo muito decisivo. Por quê? Vamos dar uma entendida aqui na tabela. Vocês não vão ver, mas eu fiz questão de fazer um esqueminha aqui para a gente. Ó. Vou colocar aqui o PDF de apoio e essa aba aqui para a gente entender junto, tá? Estou usando o Notion. Então, basicamente, eu vou mostrar para vocês aqui o que importa na parte de cima da tabela e o que importa na parte de baixo da tabela, tá? O Dortmund não está aparecendo aqui, porque o Dortmund já não pode perder a primeira colocação. O Dortmund tem 66 pontos, a gente consegue ver ali, né? E o Dortmund não alcança mais o time do Bayern. Então, o Hertha Berlim, o que ele tem em disputa? Nesse momento, o Hertha Berlim tem 33 pontos e tem um saldo de menos 33, que é o primeiro critério de desempate na Alemanha, o saldo de gols. O Stuttgart, que é o adversário direto do Hertha, tem 30 pontos e um saldo de menos 19. O saldo do Stuttgart é melhor, né? Já que o saldo negativo do Hertha Berlim é maior, então o saldo do Stuttgart é melhor. Numa situação de empate, o Stuttgart ficaria com a 15ª colocação. A 15ª colocação mantém a equipe na primeira divisão direto. A 16ª colocação obrigaria o time a fazer um playoff ida e volta, né, com o terceiro colocado da Bundesliga 2. Hoje é o Hamburgo, pode ser o Bremen, pode ser o Darmstadt, tudo depende da última rodada que acontece no domingo. E eu já deixei um artigo lá na Betfair falando, um dossiê sobre a Bundesliga 2, daqui a pouco eu comento no link aqui com vocês, você vai encontrar aqui na descrição, mas isso aí é para domingo, tá? Então o que pode acontecer? O Hertha vem para esse jogo buscando um empate. Para o Hertha Berlim, basta empatar no último jogo para que ele se mantenha na primeira divisão. O Hertha foi a equipe que, além do Greuther Fürth, que é uma equipe horrorosa, foi uma das equipes que mais sofreram gol na competição. Foram 69 gols. E foi um momento do Hertha nesses últimos jogos, agora para o final não, mas há umas 6, 7 rodadas atrás, o Hertha estava muito ameaçado de rebaixamento. Então o Hertha chega na última rodada empatando com o Dortmund e podendo se livrar do rebaixamento. O problema está do outro lado. No jogo festivo, no Haaland querendo mostrar alguma coisa, querendo ser grato à torcida do Dortmund e vice-versa, os jogadores querendo fazer com que o Haaland se despeça com uma vitória. E isso para o Hertha Berlim é horroroso, porque vai fazer com que, se o Dortmund abrir o placar, o Hertha tem que se expor bastante em busca do empate. Então esse jogo ele tem um contexto muito parecido com o que a gente vem falando nas últimas rodadas. Se o Dortmund abrir o placar, a gente provavelmente vai ter um jogo para gols, porque o Hertha vai se desorganizar na saída em busca do empate. Se o Hertha abrir o placar, a gente pode ter um jogo mais murcho de um time só, porque o Hertha deve se fechar, deve se reclusar ali atrás e dar a bola para o Dortmund tentar furar a defesa. De qualquer uma das maneiras, o Hertha não vai ter vida fácil. E eu acho que esse jogo aqui é um jogo para a vitória do Dortmund e pode significar não o rebaixamento do Hertha, mas a ida do Hertha para a relegation, que a gente chama, né, de disputa ali com o terceiro colocado da Bundesliga 2 para ver quem permanece e quem sobe, tá bom? Então, a gente já tem um cenário, você pode vir para cá com uma ideia de trabalhar num back Dortmund, depende muito da postura do Hertha, pode ser que o Hertha Berlim venha somente para se defender, jogando
pelo empate e você possa ter uma leitura de Beck e Dortmund. Eu tenho um pouco mais de receio porque o Dortmund durante a temporada foram raríssimas as situações onde o Dortmund de fato me deu leitura para Beck. É um time um pouco mais inconstante. Pode ter certeza disso porque o Bayern de Munique tomou 35 gols, o Leverkusen, que tem uma defesa horrorosa, tomou 46, o Leipzig tomou 36 e o Dortmund tomou 51. Ou seja, tem uma defesa bastante inconstante que não me dá, na maioria das vezes, leitura para Beck. Com isso, eu venho para esse jogo com um cenário melhor e mais estruturado para gols. De preferência, se o Hertha Berlim sair atrás, tendo que se expor e se desorganizando na parte tática. Beleza? Conseguiram compreender? Então, tá aqui. O Stuttgart, eu já vou falar do jogo do Stuttgart. O Stuttgart joga contra o Colônia dentro de casa. Em caso de vitória, o Stuttgart iria para 33 e torceria, óbvio, para uma derrota do Hertha Berlim contra o Dortmund para se manter na mesma pontuação, mas ficar acima por conta do SG, que é o saldo de gols. Fechou? Então, beleza, já sabemos o que esperar mais ou menos desse jogo do Dortmund. Agora vamos para o segundo jogo importante dessa parte de rebaixamento, que é o jogo do Stuttgart contra o Colônia. E por que esse jogo é complicado para o Stuttgart? Porque o Stuttgart não pode pensar nem em empatar. O empate para o Stuttgart já significaria, né? Vocês estão vendo aqui, o Stuttgart iria 31, bastaria esse empate para o Hertha ficar na primeira divisão e o Stuttgart seria obrigado a jogar a relegation contra, nesse momento, o Hamburgo. Tá? Então o Stuttgart só interessa para o Stuttgart a vitória. O grande problema é que o Colônia tem 54 pontos e pode alcançar o Union Berlin, que tem 50. Aqui eu coloquei errado, ó. Deixa eu ajustar junto com vocês, porque o Freiburg tem 55. Só isso aqui que eu errei. Aí, ó. Então o Colônia ainda poderia alcançar o time do Union Berlin. Peraí, Theo, mas ele também pode alcançar o Freiburg. Sim, mas aí o saldo de gols do Colônia é bem pior. São ali 9 gols de diferença. E aí faz uma diferença... 9 não, né? São 9 gols de diferença. Aí seria praticamente impossível o Colônia alcançar o Freiburg em relação ao saldo de gols. Com isso, a disputa do Colônia nesse momento o Colônia está indo para a Conference League, eu coloquei em amarelo aqui, e ele tenta ultrapassar a Union Berlin para ir para a Europa League. Financeiramente é muito importante para o Colônia. Então o Colônia vem para esse jogo tendo que vencer o Stuttgart para poder chegar na Europa League. Com isso, o jogo do Stuttgart passa a ser um jogo extremamente importante para as duas equipes. E aí a gente já sabe que provavelmente vai ser um jogo pegado, com uma tendência da gente ter um jogo um pouco mais under. Por quê? Porque os dois times precisam da vitória. Nesse caso, o Colônia poderia fazer o gol e se fechar, ou o Stuttgart fazer o gol e se fechar, né? É diferente do jogo do Hertha, onde você tem uma necessidade quase que de rebaixamento única ali do Hertha. Nesse caso aqui, os dois times precisam. Mas, se você buscar o histórico da competição, de quantos gols o Stuttgart costuma tomar, de como o Stuttgart não produziu tão bem nessa temporada e também da questão defensiva do Colônia, o Colônia também tomou muito gol, não dá para cravar que vai ser um jogo under, pode ser um jogo mais aberto. Agora que a gente já fez esse cenário, vamos vir para o PDF de apoio, tá? E agora sim, vamos ver as estatísticas desse jogo. Primeiro aqui do Stuttgart que a gente acabou de comentar, deixa eu puxar aqui, ó. Tá aqui, ó. Stuttgart e Colônia. A gente tem dois dados importantes de bola parada. As duas equipes são boas, relativamente boas, mas são ruins na parte defensiva. E são duas equipes que tomam muitos gols de contra-ataque. O Colônia é uma das equipes que mais sofre gol de contra-ataque na Bundesliga. Com isso, o que a gente pode esperar? Se um dos dois estiver atrás do placar, a gente tem uma incidência maior de ter gols de contra-ataque, porque são equipes que se desorganizam muito quando vão para o ataque. Só que nenhuma delas tem uma incidência de muitos gols feitos no contra-ataque. Por isso que eu tenho receio desse jogo ter sim uma tendência over. A gente pode ver aqui, ó, que os jogos em casa do Stuttgart foram 94% deles over 1,5 e os jogos do Colônia fora de casa foram 88% 1,5 fora de casa. Mas eu tenho uma tendência de ter um pouco mais de pé no freio por conta dessa necessidade de vitória. Porque pensa bem, o Stuttgart vencendo
e o jogo é no mesmo horário, sabendo que o Hertha está perdendo, pode ser que o Stuttgart tente segurar. E a gente vai ter um outro time só propondo. Claro, e aí entra a análise qualitativa. Se eu tenho um time completamente recuado e um outro time fazendo uma blitz no campo ofensivo, compactando no campo ofensivo, propondo o jogo, tentando furar essa defesa, como eu sei que são duas equipes que sofrem muito de contra-ataque, essa equipe que está defendendo, uma hora vai ter chance de escapar. Mesmo não tendo feito tanto gol de contra-ataque na competição, uma hora essa equipe vai sobrar um escanteio, vai sobrar uma segunda bola e ela pode sim matar o jogo. Então esse jogo pode sim descambar, como a gente fala, né, para gols. Então, inicialmente, esse jogo pelas odds ele pode ser trabalhado no match odds, mas eu tomaria muito cuidado, porque as duas defesas não passam confiança, são defesas que sofrem muitos gols de bola aérea e são defesas que sofrem muito gols de contra-ataque. Para você se expor em lei a pior equipe em campo aqui e tomar um gol contra a posição, é um pouco mais fácil de acontecer. Tá? Então, aqui no jogo do Dortmund eu vou marcar o mercado de gols e uma possibilidade de trabalhar back favorito caso o Hertha venha com uma postura de empate. Aqui no jogo do Stuttgart, eu não venho com uma ideia de trabalhar gols, mas eu vou usar a leitura ao vivo para ter essa resposta e posso trabalhar no Leia Pior Equipe em campo, desde que uma das equipes esteja se portando muito bem e a outra, obviamente, muito mal. Tá bom? Deu para entender aqui? Nesse quadrinho que eu fiz. Então a gente já matou aqui as expectativas de Stuttgart, Hertha Berlim e Colônia. Não basta para o Colônia um empate, porque ele iria 53 e continuaria na 7ª colocação. E ele também não pode ser alcançado pelo Hoffenheim. Não basta para o Stuttgart um empate, porque ele ficaria com 31 e jogaria relegation. E para o Hertha Berlim basta um empate, porque ele iria a 34 e conseguiria evitar o rebaixamento. Mas, o rebaixamento não, a relegation, ele se manteria na primeira divisão. Mas, um time que joga para empatar é um time que muitas vezes acaba perdendo por conta dessa acomodação, né, de não necessidade. Tá bom? Então já matamos aqui. Vamos falar agora da parte de cima da tabela, que envolve Freiburg, o Leipzig, né, e o Union Berlim. Ia falar Leverkusen, mas Leverkusen já está classificado para Champions. Tá? Vamos entender agora um cenário aqui. Com quem que joga o time do Leipzig? O Leipzig joga contra o Arminia Bielefeld fora de casa. Meus amigos, o saldo de gols do Arminia Bielefeld, que eu nem tinha colocado aqui, eu faço agora com vocês. O saldo de gols do Arminia, menos 52. O saldo de gols do Arminia é menos 26. Então vou adicionar aqui, ó, 17º. O Arminia, cadê? Aqui, ó. O Arminia. Ele tem um saldo de... Ele tem 27 pontos e ele tem um saldo de menos 26. Então eu vou colocar aqui em negrito. Beleza. Conseguem perceber o que já está mostrando aqui pra gente? Está mostrando o seguinte, o Arminia ele já está praticamente rebaixado. Porque ele tem 27 pontos, ele poderia sim ainda alcançar em número de pontos o time do Leipzig, desculpa, o time do Stuttgart, mas para isso acontecer, ele teria que meter 7-0 ou 8-0 no Leipzig, e convenhamos, é muito difícil. Então, o Arminia Bielefeld já entra na última rodada virtualmente rebaixado. Ok? Ele já entra na última rodada virtualmente rebaixado. O adversário é o Leipzig com uma odd de 1,28. A situação do Leipzig é a seguinte, meus amigos. O Leipzig tem aqui 57 pontos. Ele vencendo, ele iria a 60, não pode ultrapassar o Leverkusen. Então, a única preocupação do Leipzig é com o Freiburg, que tem 55 e poderia pegar a vaga do Leipzig, do Leipzig na Champions League. Vocês estão vendo aqui que o Leipzig está em azul. Para isso acontecer, o Freiburg teria que torcer por uma derrota do Leipzig e teria que vencer o seu jogo, que vai ser contra o Leverkusen. Jogo extremamente difícil. Por que não bastaria para o Freiburg torcer por um empate do Leipzig? Porque se o Leipzig empatar,
e o Freiburg vencer, os dois iriam a 58 pontos, só que o saldo de gols do Leipzig é infinitamente melhor do que o do Freiburg. Entenderam? Então, com isso, o Freiburg precisa com que o Leipzig perca o seu jogo para o Arminia. Só que o Arminia, como a gente acabou de ver, entra nessa rodada virtualmente rebaixado. Entendeu? Então, é bem provável que a gente tenha um jogo aqui. Podendo, óbvio, o Arminia pode tentar em casa, fazer bonito para sua torcida, né? Mostrar vontade, alguns jogadores tentando ali fazer uma renovação de contrato, mas a verdade é que o Leipzig já entra nessa rodada. Se empatar na Champions e o Arminia vencendo, perdendo ou empatando, a não ser que ele faça 8-0 no Leipzig, rebaixado. Então é um jogo um pouco mais xoxo, porque a gente tem o Leipzig como um grande favorito. O Leipzig não é um supra-sumo fora de casa, não foi durante toda a competição, mas o Leipzig é um dos grandes favoritos, foi um dos grandes favoritos para vencer a competição, não conseguiu fazer um bom desempenho, mas o Leipzig já entra praticamente, como é que eu vou dizer, na Champions, porque se você olhar essa tabela aqui, ó, caso o Leipzig empate por conta do número de gols, do saldo de gols, ele estaria na Liga dos Campeões, tá? Então eu venho para esse jogo com um receio muito grande, porque o Leipzig não precisa vencer e o Arminia mesmo vencendo não escaparia, tá? Então, com essa cotação do Leipzig ao 1,28, dá para você vir fazer uma consulta. O que significa consulta? Abre o mercado, abre o jogo e verifica a leitura para ver se a gente vai ter um padrão de back Leipzig, porque o adversário do Leipzig já entra rebaixado. Pode ser um jogo muito louco, com muitos gols, porque o Arminia simplesmente pode dar a louca nele, ir para cima, em casa, e enfim. E o Leipzig, como eu já mostrei para vocês em estatística, e eu faço questão de mostrar de novo, tem o melhor contra-ataque atualmente da Europa. Dá uma olhada aqui, ó. É o último jogo, eu fiz questão de colocar ele lá embaixo, só para ter que rolar. Vamos lá. Ah, meu Deus, quanto jogo. Aqui, 10 gols de contra-ataque na Bundesliga esse ano. É muita coisa, tá bom? Então fica de olho nisso, porque se o Leipzig abrir o placar e ainda sobrar vontade para o Leipzig pode sim vencer o Arminia com uma quantidade de gols um pouco mais elevada, tá bom? Então consultar um back Leipzig. Outro jogo que importa é o jogo do Union Berlim contra o Bochum. O Bochum não tem mais nada para fazer na competição e esse jogo pode sim significar um jogo de vitória do Union Berlim. Lembrando que o Union Berlim vem de uma sequência muito boa, ele goleou o Freiburg fora de casa, ele venceu o Leipzig fora de casa, ele venceu o Hertha Berlim no derby de Berlim fora de casa, venceu o Frankfurt, né? E, na minha opinião, é um grande favorito para vencer. O Bochum tá tranquilo, fez uma boa temporada, segurou ali na 11ª colocação, vai ter mais financeiro no ano que vem, provavelmente vai tentar contratar mais jogadores. Esse pode ser um jogo sim também para você ficar de olho no back Union Berlim, porque o Union Berlim, vamos dar uma olhada aqui, não tem chance de chegar no Leipzig por conta do saldo de gols, né? 54, 55, 56, 57. O Leipzig já tem 57, mesmo com a derrota não iria chegar, a não ser que ele fizesse 31-0, ele não consegue chegar no Leipzig. Com isso, o máximo que o Union Berlim consegue é ultrapassar o Freiburg e ficar com a 5ª colocação. Financeiramente é importante, mas não é desesperador. O que é importante para o Union Berlim, então? Não é olhar para cima, é olhar para baixo. O Union Berlim tem o Colônia atrás. Se o Colônia venceu o Stuttgart, naquele jogo que a gente comentou, e o Union Berlim não conseguir vencer, o Colônia pode passar, porque, pensa bem, o Union Berlim empatou com o Bochum, 55 pontos. O Colônia vai e vence o Stuttgart, 55 pontos. Só que se o Colônia botar gol, botar marcha, o Colônia passaria no saldo de gols. E aí sim, o Union Berlim ficaria com a vaga só da Conference. Não que seja ruim, mas para o time do Union Berlim é muito importante ir para a Europa League. Então é importante sim para o Union Berlim vencer esse jogo. Então eu também consultaria uma possibilidade de trabalhar esse back Union Berlim, apesar da odd baixa. Mas aqui existe muita necessidade por parte do Union, tá bom? De resto, meus amigos, sendo muito sincero com vocês, eu não vou fazer mais nenhum jogo. Não vou fazer o jogo do Wolfsburg com o Bayern de Munique, não vou fazer... Ah, desculpa, tem o jogo do Freiburg com o Leverkusen, que é um jogo importante para o time do Freiburg
ir para a Champions League, mas a combinação de resultado é improvável. Qual que seria a combinação de resultado? O Leipzig teria que perder para o Arminia Bielefeld, que já praticamente está rebaixado. E sim, o Freiburg vencer o Leverkusen num jogo fora de casa, onde o Leverkusen em casa é muito forte. Tá? Dá para vencer e dá para ir para a Champions? Dá. Mas é uma situação um pouco mais improvável. Também acho que para o Freiburg é mais importante olhar para baixo do que para cima. Mas, de todo modo, nesse jogo aqui eu também trabalharia mercado de gols. São duas equipes muito boas no contra-ataque e o Freiburg continua tendo, até hoje, a melhor bola parada da competição. Então vou marcar aqui nesse jogo. Onde é que ele está? Leverkusen, Freiburg, vou marcar o mercado de gols e as bolas paradas. Agora sim, de resto, tirando o... Cadê? Não marcou? Ou é minha internet que está ruim? Enfim, tirando o Borussia Mönchengladbach, tirando o Mainz, tirando o Augsburg e tirando o jogo do Wolfsburg, nenhum deles eu vou fazer. E aí sim eu me foco em Borussia Dortmund, Hertha Berlim, Bayer Leverkusen e Freiburg, União Berlim e Bochum, Stuttgart e Colônia e Arminia Bielefeld e Leipzig. Se eu tiver dentro do mercado em um deles, obviamente o meu foco não vai ser no outro, tá bom? Então fica aqui mais uma vez, se você quiser bater um print aqui, mas tá bem tranquilo, você pode fazer isso em casa também. Dossiê da Bundesliga 1 para vocês, hein? Não tem mais como reclamar de não ter entendido. Agora vamos fechar falando de FA Cup, depois a gente fala do resto. Tem promoção para esse jogo de Chelsea e Liverpool final da FA Cup. A Betfair está oferecendo uma super cotação de 15 para o ambas marcam nesse jogo. Acho bom, acho legal. Sei que você tem que ver se isso aqui é para você. Verifica aqui na página os termos de uso da promoção. Se você não tem uma conta na Betfair e quiser aproveitar para abrir nesse tipo de super cotação, é legal. Tá? Eu acredito numa cotação que deve bater, sinceramente. Acho que é um jogo para gols aqui. Não tô conseguindo entender e acho que essa odd tá errada. E vou até buscar aqui a odd justa. Exatamente. A odd aqui tá errada. Não é 1,95 para o Chelsea. A odd é 2,10 para o Liverpool e 3,60 para o Chelsea. Assim é mais engraçado, tá? Eu venho para esse jogo para trabalhar um lei para a equipe em campo. Não descarto trabalhar mercado de gols e vou ficar de olho nas bolas paradas do Liverpool, que são extremamente fortes, tá bom? Jogo difícil, hein? Jogo difícil. Difícil mesmo. As últimas vezes que eles se enfrentaram, o Liverpool foi 0-0, né? O Liverpool venceu nos penais, 2-2, 1-1, vitória do Chelsea, vitória do Liverpool, vitória do Chelsea. Jogo difícil, hein? Jogo bem difícil mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui, só por curiosidade, como é que foi a última final entre Leicester e Manchester City, se eu não estou me enganando. Não, foi Leicester e Chelsea, 1-0. Então, temos aqui um jogo 1-0 na temporada passada. Na temporada retrasada, o Arsenal venceu o Chelsea por 2-1. Ou foi nos penais? Não, foi 2-1 mesmo. Na temporada retrasada, o City venceu o Watford por 6-0. Né? Então, temos, óbvio, quando a gente coloca um time muito mais forte contra o outro, a gente tem jogos com mais gols. Quando a gente coloca jogos mais parelhos, a gente tem jogos mais under. Vamos colocar desse jeito, tá bom? Jogo difícil aqui. Na La Liga eu vou pular. Não tem nada que me interessa aqui em relação a rebaixamento. Não que não tenha, mas eu não tenho feito essa parte de baixo da La Liga, tá? Na Premiership, o Celtic já foi campeão e essa aqui é a última rodada só de coroação. Pode ser que o Celtic entre aqui para destruir o Motherwell, né? Para fazer 5, 6, 7-0, mas com essa cotação eu fico de fora. O Rangers também não precisa vencer o time do Hearts, porque já não importa muito. O Rangers não vai ser campeão, então eu vou evitar também a Premiership. Tá? Na Primeira Liga de Portugal a mesma coisa, o Porto já foi campeão, o Porto joga em casa contra o Estoril, também é um jogo de festa, pode ser obviamente um jogo para o Porto botar uma goleada no Estoril, mas eu também prefiro ficar de fora. Também o Sport aqui contra o Santa Clara vai ser um jogo onde o Sport vai se despedir da sua torcida nessa temporada,
Então eu prefiro ficar de fora. Acredito numa vitória do Porto, acredito numa vitória do Sport, mas são jogos que não têm relevância para as equipes, tá? A não ser, óbvio, o Porto para fazer ali uma saudação para a torcida. Na Série A, Empoli e Salernitana, um jogo extremamente importante para a Salernitana e muito difícil. O Empoli é um time que bateu em muita gente grande e provavelmente vai dar muito trabalho para a Salernitana, que vem numa ótima fase, né? O último jogo entre eles, na casa da Salernitana, foi 4-2 para o time do Empoli. Eu jogo também aqui, eu venho para esse jogo também para trabalhar com uma ideia de trabalhar match odds, e a gente pode ter a Salernitana segurando aqui, se fizer o primeiro gol, para tentar levar esses 3 pontos. O Empoli é muito forte na bola parada, fica de olho nisso. E o Empoli pode sim complicar a vida da Salernitana. Por quê? Se a Salernitana tomar o primeiro e ir para cima no contra-ataque, o Empoli vai acabar judiando da Salernitana. Tá? Verona e Torino não vale de nada. Eu vou ficar de fora desse jogo. Já estamos chegando aqui num dia muito cheio, então não dá para fazer tudo. Tá? Eu vou ficar de fora, dá para ver a qualificação aqui que ninguém briga por nada. Né? Nem o Torino consegue chegar no Verona, nem o Verona consegue chegar na Atalanta. A Udinese com o Spezia também não vale de nada. O Spezia, quer dizer, ainda valeria, né? Mas seria muito difícil para o Spezia ser rebaixado. Mas se o Spezia empatar aqui, ele já praticamente se livra. Faltando 2 rodadas, o Cagliari poderia chegar a 34 pontos. 35 pontos, no caso. Não, ainda dá para o Spezia cair. Então é um jogo difícil para o Spezia também, tá? Mas eu vou evitar esse jogo aqui. E o outro jogo que a gente tem é Roma e Venezia. A Roma já está na final da Conference League contra o Feyenoord e vai enfrentar o Venezia para confirmar o rebaixamento do Venezia, né? Porque o Venezia agora ele poderia chegar a 31 pontos. Se ele perder esse jogo, ele praticamente está rebaixado. E também para se distanciar da Fiorentina e garantir uma vaga na final na Europa League do ano que vem. Por quê? Se ele não vencer o Feyenoord na final da Conference, ele não vai estar classificado para a Europa League do ano que vem. Então, quer dizer, ele pode perder a vaga, né? Porque ele poderia não ir através do campeonato. Então seria muito bom para a Roma vencer o Venezia. Como o Venezia precisa de mais, talvez até o Venezia se expondo, depois a gente pode ter uma ideia de trabalhar gols. Mas eu venho aqui para buscar um back a Roma, tá bom? Os outros 2 jogos da Itália, sinceramente, talvez vir aqui para buscar alguma coisa a favor da Udinese. Não leio Spezia, mas é um jogo muito cascudo e eu vou ficar de fora. Na Série B a gente tem playoff do Breccia contra o Perugia, lembrando que essas quartas de final é jogo único, na semifinal é ida e volta. Já falei isso com vocês, se eu não me engano, foi no vídeo de ontem, no planejamento de ontem. Superliga da Turquia já está decidido, vou ficar de fora. Aí nós temos só Brasileirão para definir, né? A Eredivisie também já está definido aqui, né? Aqui eu acho que é rebaixamento. E Championship, aqui também é jogo ida e volta dos playoffs, tá? Esse aqui é ida e volta, lá na Itália é jogo único, né? Jogo parelho também, se fosse trabalhar assim como tá rolando nesse momento, tá rolando Huddersfield com o Luton, tá 1-1 o jogo, assim como tá rolando esse jogo, tá rolando também, vai rolar esse daqui também, dá para trabalhar no Leia per equipe em campo, mas devido à quantidade de jogos, eu vou evitar a Championship. E Brasileirão, Série A e Série B, para não ficar muito grande esse vídeo, vocês já sabem como é que eu trabalho, eu só vou dar uma passada nas odds aqui para ver se alguma coisa me assusta. Normal aqui na parte do Criciúma, talvez essa odd do Criciúma um pouquinho baixa demais, só que o CRB está muito mal, tem 1 vitória em 6 jogos. Londrina e Brusque, normal, jogo para trabalhar mercado. Tombense e Guarani também jogo para trabalhar mercado, nada de muito novo. Sampaio Corrêa também não. CSA Operário, aqui a saúde do CSA também me cheira muito baixo, tá? Daria para explorar alguma coisa em correção. Série B não dá para falar muito, gente. É realmente muito parelha a competição. Aqui no jogo do Palmeiras, tomar muito cuidado. A última vez que o Bragantino visitou o Palmeiras no Allianz, que eu me lembro, né? Foi 2-1 pro Palmeiras, mas eu acho que isso aqui foi no Campeonato Paulista. Mas no Brasileirão passado foi 4-2 pro Bragantino. Eu lembro que foi um show do Arthur. Então toma muito cuidado, tá? O Palmeiras é favorito, é melhor, mas toma muito cuidado porque o Bragantino é um excelente time, tá? E tá em 5º colocado aqui no Brasileirão. Como visitante, não perdeu ainda, tá? Então toma um pouquinho de cuidado que o Palmeiras só venceu uma em casa, é cedo para dizer, mas o Bragantino não é um adversário muito fraco. Ceará e Flamengo, o Flamengo segue naquela crise de sempre.
Dentro do campo não me parece, o grupo parece unido, mas muitas lesões, muitas críticas ao treinador. O time não jogou bem, o time misto não jogou bem contra o Altos na Copa do Brasil e vai enfrentar um Ceará que está muito bem nas competições sul-americanas, mas no Brasileirão não vem isso tudo ainda. 1 vitória e 3 derrotas. Dentro de casa o Ceará tem 2 derrotas em 2 jogos, tá? Flamengo é favorito? É favorito, mas o último jogo do Flamengo com o Ceará que eu fiz, eu trabalhei um lei excelente no Flamengo. Se eu não me engano, foi no jogo na temporada passada. Não lembro se foi nesse 1-1 aqui ou se foi nesse 2-0 em 2020, se foi na passada ou retrasada. Mas o Flamengo tem muita dificuldade de vencer lá, tá? Então toma muito cuidado. Nos últimos anos o Flamengo só venceu lá em 2019. Né? Então toma bastante cuidado aqui. Eu viria para trabalhar uma correção do Flamengo, se ele entrar mal. Pode ser um jogo interessante aqui sim, tá bom? Atlético Mineiro e Goianiense. Sinceramente, com esse tipo de cotação no Brasileirão eu nem me envolvo, então eu vou pular esse jogo. Toma muito cuidado. O Galo tem dado muitas chances ao adversário. A transição defensiva do Galo não tem sido boa. Muitas chances os adversários têm tido para marcar gol efetivamente, né? Não só de criação, mas de gols. Então, enfim, estádio cheio, muito apoio. É difícil jogar contra o Atlético, mas essa odd aqui não dá, tá bom? Eu fico de fora. Internacional e Corinthians, jogo típico para trabalhar match odds também, no Leia per equipe em campo, jogo padrão para trabalhar esse tipo de cotação, né? Se você não gosta, paciência. E Fluminense Cap, também um jogo padrão para trabalhar esse tipo de coisa. Aqui, para mim, sabadão, eu já vou estar com o meu freio de mão puxado. Provavelmente nesse horário de 21 horas eu já vou estar dormindo, porque eu vou acordar bem cedo. Então, esse jogo aqui eu trabalharia mercado também, mas não vou nem marcar. Meus amigos, 36 minutos de vídeo. Se você viu até aqui, por favor, peço para você deixar o seu like e a sua inscrição nesse vídeo. Tá? Eu sei que eu falei demais da Bundesliga 1, mas é o campeonato, um dos campeonatos que eu mais trabalho, um dos meus principais campeonatos. Eu quis ajudar você a entender também aqui esse esqueminha. Tá? O PDF de apoio vai estar aqui embaixo. Se você não é membro do canal e quiser se tornar um membro do canal para me ajudar aqui nos conteúdos e para ter acesso ao PDF de apoio, que hoje o PDF de apoio está com Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá com 172 partidas. Eu já adicionei várias ligas aqui ao nosso PDF de apoio. Se você quiser ter acesso a ele, você basta se tornar membro do canal. É um valor completamente irrisório. O YouTube dá uma mordida grande ainda, na metade desse valor praticamente. Mas eu deixo para vocês aqui o PDF de apoio que eu faço para poder trabalhar com informações que ajudam na minha construção de cenários ao vivo. Tá bom? O link está aqui no primeiro comentário fixado. Bom sábado de trabalho a todos. Não inventa moda, faz o simples, foca no que importa, se você for fazer os jogos que importam, obviamente. Não escuta muito o que as pessoas estão trabalhando com você está dizendo, se não for no jogo que você está fazendo. Se tiver com dinheiro no mercado, foca onde está o seu dinheiro, não fica espalhando dinheiro para tudo quanto é lado. Enfim, vai dar tudo certo. A gente se vê amanhã? Então a gente se vê amanhã.